Meus amigos, minhas amigas, gente do nosso querido Tocantins. Hoje nós tivemos uma notícia triste, que foi o falecimento do ex-governador Ari Ribeiro Valadão, aos 102 anos de vida. Eu convivi com o Dr. Ari Valadão como seu assessor no seu gabinete de deputado federal. Convivi com ele também como candidato a governador do estado de Tocantins, naquela lendária e bonita campanha em que ele se elegeu governador, o Dr. Moisés Avelino. Eu aprendi muita coisa com o Dr. Ari Valadão. Era um homem extremamente pacato, extremamente simples, extremamente humilde e de uma visão formidável de desenvolvimento de qualquer região. O Dr. Ari Valadão foi realmente o pai do Tocantins. Muita gente contribuiu, muita gente lutou pela criação do Tocantins, não vamos nos esquecermos deles. Foram muitos, começando com o Dr. Feliciano Braga, lá em Porto Nacional, Oswaldo Aires, professor César Freire, o ex-governador Siqueira Campos, lideranças do nosso estado mais jovens, como Célio Costa, José Carlos Leitão e tantos outros, que lutaram tanto pela criação do estado de Tocantins. Mas Ari Valadão é o pai do estado do Tocantins, e eu vou explicar para vocês por quê. O então deputado Siqueira Campos entrou, se não me engano, com 2 ou 3 projetos importantes da discussão pela criação do estado, mas não conseguiu aprovar nenhum. Teve um que chegou a ser aprovado, mas foi vetado, se não me engano, pelo ex-presidente João Batista Figueiredo. A gente sonhava com isso tudo. O empecilho para a criação do estado de Tocantins era sempre o de que o Tocantins não tinha energia suficiente e não tinha arrecadação para se manter. Quando Ari Valadão ascendeu ao governo do estado de Goiás, nós ainda não éramos Goiás, ele começou um dos governos mais brilhantes da história de Goiás. Para mim, foi o melhor governador da história do estado de Goiás. Ele vinha acompanhado de um vice-governador extremamente inteligente, Rui Brasil Cavalcante, e eles juntos, essa dupla junto, montou um projeto de desenvolvimento para Goiás jamais visto na história de Goiás. Para o Tocantins, foi então fundamental 2 projetos da mais extraordinária necessidade. Ari Valadão construiu a usina do Balsa Mineiro em Ponte Alta. Essa usina passou a gerar capacidade energética para manter o estado iluminado, com capacidade de desenvolver qualquer tipo de projeto que dependesse da energia elétrica. Mas isso não era suficiente, meus amigos. Era necessário que tivesse também capacidade de arrecadação. E Ari Valadão então criou o Projeto Formoso, que eu diria que foi o primeiro grande polo do agronegócio na região centro-oeste, plantando lavouras de arroz irrigadas e que proporcionou ao Tocantins capacidade de arrecadação. Esses 2 projetos foram fundamentais. Sem a existência deles, nem mesmo a emenda constitucional passaria. Teve gente muito importante para passar aquela emenda, como o ex-governador Henrique Santilo, que lutou muito para que a emenda fosse aprovada. Tivemos alguns que ficaram contra, como Iris Rezende Machado, que era radicalmente contra a criação do estado de Tocantins e não o aceitava. Mas o governador de Goiás era o Henrique Santilo, que trabalhou com muita força de vontade e respeito pela gente do norte do Tocantins. Quando veio a criação, a separação, o Tocantins já tinha 40% da arrecadação de Goiás, já se viabilizava com o estado.
Então Ari Valadão foi o verdadeiro pai do Tocantins. Depois se radicou politicamente no Tocantins, foi deputado federal, se não me engano, 2 ou 3 legislaturas pelo Tocantins. Eu assessorei uma delas, onde eu pude conviver também com Dona Maria Bahia Valadão, que tinha sido uma das mais brilhantes primeiras damas do estado de Goiás já teve. Convivendo com aquele homem, eu me recordo de muitas coisas. Do seu brio como homem público, da sua capacidade de sofrer reveses, ataques, agressões, calúnias, que eu só fui ver novamente depois contra o ex-presidente Lula. E eu, nos meus pensamentos, sempre comparei muito Ari Valadão com o presidente Lula. 2 homens que saíram de baixo. Ari Valadão era um homem humilde que morava na roça, filho de um pequeno fazendeiro de Anikunsk, que depois entrou na política, teve estudo tardio, terminou o 2º grau tardio, terminou uma faculdade de direito já homem bastante adulto. Mas tinha uma visão de mundo, tinha uma visão de desenvolvimento, tinha uma visão de vida fora do comum. Não vi mais nenhum governador, nem em Goiás, nem em Tocantins, que tivesse essa capacidade e essa visão de Ari Valadão. O Projeto Formoso nos deu a capacidade de nos mantermos com os nossos próprios impostos. O Balsa Mineiro nos deu a energia que tocou o Estado. E o Tocantins foi criado para a alegria de todos nós. Às vezes eu fico muito triste quando eu vejo que, ainda em vida, o Dr. Ari Valadão não recebeu nenhuma homenagem no Estado do Tocantins. Parece que queriam esquecer a sua história. Esquecer o que ele fez por nossa gente. Não foi só nessa questão. Ele tinha uma visão social muito grande. A Dona Maria Valadão criou um programa de vendas de alimentos a preços subsidiados e baratos para as populações carentes, sem intermediários, sem permitir corrupção, sem permitir nada, que chegava ao povo a comida mais barata. Ari Valadão era socialista. Ele não sabia, mas ele era socialista. Daquilo que eu entendo que é o socialismo. Não é esse socialismo criticado e xingado pela direita brasileira hoje, que eles não estão xingando socialismo, eles não entendem o que é socialismo. Ari Valadão era socialista. Ele queria desenvolver isso aqui por igual. Ele foi um governador que fez um dos maiores movimentos de assentamentos de pessoas pobres em zonas rurais para ter seu pedaço de terra. Sem ter essa consciência do que era socialismo, Ari Valadão foi um socialista. Comida para o povo. Ele promoveu e tentou implantar em Goiás o embrião do SUS. E eu trabalhei na área de saúde de Goiás, em Porto Nacional, nessa época. A proposta era criar uma carreira única de médicos públicos, com salários à época equiparados ao de juízes, que eram os salários mais altos da estrutura administrativa do Brasil, do nosso estado. E esses médicos não poderiam trabalhar em clínicas particulares, teriam de ser dedicação exclusiva à saúde pública. Ele foi massacrado. Seu secretário de saúde, Clodoveu Azevedo, foi massacrado. A classe médica goiana, o Conselho Regional de Medicina de Goiás, eram agressivos contra essa proposta. E era uma proposta extraordinária, era uma proposta maravilhosa, era uma proposta magnífica. Hoje eu fiquei muito triste ao saber da morte do Dr. Ari Valadão. Uma vida bonita, dedicada à vida pública. Foi agredido, vilipendiado, acusado, caluniado, sem nunca provarem nada contra ele. Por puros interesses políticos escusos, os que o acusavam e os que depois se provou serem os corruptos, não ele. Assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E me entristece muito saber que o Tocantins, a estrutura de poder do Tocantins, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, nunca ter se preocupado em fazer uma homenagem a esse grande tocantinense, ao verdadeiro pai do Tocantins, o que viabilizou que o Tocantins existisse, Dr. Ari Ribeiro Valadão. Eu quero deixar aqui o meu preito de gratidão a esse grande homem, as minhas condolências à sua família, pelo muito que ele fez por todos nós. Eu espero que após morte, que algum deputado desses que estão aí faça uma justa homenagem ao Dr. Ari Valadão. E eu digo mais a vocês, se o projeto que o Dr. Ari Valadão tentou implantar em Alto Paraíso tivesse tido continuidade, aquela região ali hoje era uma das mais desenvolvidas do estado de Goiás. Quem o sucedeu destruiu tudo. Ari Valadão era um homem de visão. Ele acreditava no Tocantins. Como candidato, eu acompanhei durante toda a campanha. Eu era, inclusive, o seu companheiro de quarto nos hotéis, quando nós íamos para cidades em campanha política. Seus projetos eram maravilhosos para o Tocantins. Nem Moisés Avelino e nem todos os outros que se sucederam no estado tinham a visão de Ari Valadão. Se ele ganha aquela eleição, eu digo para vocês com toda certeza, nós estaríamos muito mais desenvolvidos. Seus projetos eram de desenvolvimento regionais interligados, de maneira que a riqueza circulasse tanto para ricos como para pobres. Ari Valadão não discriminava ninguém. Eu tenho o maior respeito por esse homem. E que o Tocantins lhe faça a merecida homenagem. Boa tarde a todos vocês.